Boa noite, graça e paz. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui novamente reunidos para eu falar um pouquinho do final sobre a série que eu fiz das 3 lives, né? Dos 3 vídeos sobre arrebatamento. Sejam muito bem-vindos. Mais numa live sobre arrebatamento do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Hoje é o vídeo 3, onde a gente vai concluir o tema de arrebatamento. Amém? Glória a Deus. E antes que eu comece, eu vou já pedir para vocês, compartilhe. Aqui embaixo tem um ícone, se inscreva quem ainda não é inscrito, clique aí no ícone, deixa um joinha e compartilhe essa live, tá bom? Para que mais pessoas venham ser alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo nessa terra. Glória a Deus. Pai amado e querido, muito obrigado por mais uma live, Senhor. Que o Senhor venha alcançar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo, porque a sua volta já está à porta, Senhor, e o Senhor está querendo alcançar mais almas para ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que o teu Espírito Santo de Deus venha falar com o teu povo, Senhor, alcançando almas para o teu reino. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Tenha liberdade, Espírito Santo, e fala com o teu povo. Amém, Senhor. Então, vamos lá para Apocalipse, né? E terminar a nossa sessão de vídeos sobre arrebatamento. Como eu já tinha falado nos outros vídeos, quem não assistiu ainda, volta um pouquinho, tem 2 vídeos antes desse, esse é o último vídeo sobre arrebatamento, para você conseguir entender esse último vídeo, amém? Glória a Deus! No último vídeo, né, no segundo vídeo, eu falei um pouquinho sobre a primeira sessão, né, do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus Cristo nessa terra, né, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, sobre os candeeiros e as 7 igrejas, mas mesmo assim eu vou dar uma pincelada, tá bom? Para poder ficar completinho esse vídeo e vocês não ficarem perdidos. E se ficou alguma dúvida, né, vocês já ficam mais entonizados, né? Entonizados com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Quem tiver a Bíblia pode me acompanhar em Apocalipse. Do capítulo 1 ao capítulo 7, o tema é sobre o candeeiro, tá? Os 7 candeeiros e as 7 igrejas, né? Esse capítulo, do capítulo 1 ao 3, tá voltando. Se você for ver, as interseções, as sessões de Apocalipse, elas se intercalam. Todas as sessões, vocês vão ver que elas não vão começar do número 0 e vai até o número 1000. Se você for ver cada sessões que o livro de Apocalipse, como eu disse nas outras lives, ele é dividido por sessões, por capítulos. E as sessões, os capítulos em si, eles se sobressaem um com o outro. Todos eles vão falar, né, da volta do Senhor, vão falar da tribulação, né? Se você for ver, só que o tema vai ficando a cada capítulo, a cada sessão das divisões, né, dos capítulos de Apocalipse, vai ficando cada vez mais claro sobre a volta do Senhor, mas todos os capítulos eles falam sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir ali em Apocalipse 1, né? Fala assim, como eu já tinha falado na outra live, mas eu vou dar uma pincelada aqui só para quem não assistiu o outro não se perder. Então, no Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 1, fala assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, lembra que eu falei na outra live, que em breve significa o quê? Aqui não tá falando que não vai acontecer ou que talvez vai acontecer, que em breve vai acontecer. Então, significa o quê? Que logo vai acontecer, que está firmado. É uma palavra de afirmação, que vai acontecer, tá para acontecer, é algo que não tem como não acontecer, né? Então, que em breve, coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando
enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Como eu já tinha falado nas outras lives, João, né, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele estava preso na ilha de Patmos, né, porque o Miniciano, né, daqui que estava reinando naquela época, ele tentou calar a voz do Espírito Santo de Deus naquela época através do apóstolo João e prendeu o João na ilha de Patmos, que logo depois, mais para frente, ele acabou sendo decapitado. Amém? Porque todos os servos do Senhor, todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram todos mortos, né? Então ele tentou, né? O Domiciliano tentou calar João, né? Então, mais pra frente também fala assim, no versículo 7: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos outras passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, o que está mostrando aqui? João está mostrando que quando ele foi arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo, né, e teve essa visão que o Senhor Jesus Cristo, por amor às nossas vidas, ele fez o que? Ele mostrou ao João, né, essa visão da volta do Senhor Jesus Cristo. Então ele está mostrando o quê? Que iria acontecer algo, né? Que iria sim acontecer tribulações, que a igreja, né? Nós, servos do Senhor, que somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos passar sim por várias tribulações. O mundo, as pessoas que já desse mundo, que não servem a Jesus Cristo, né? Eles vão nos perseguir, eles vão nos caluniar, né? Mas no final, significa o quê? No final, Jesus Cristo vai voltar e vai redimir a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Então, nessa primeira sessão de Apocalipse, do capítulo de Apocalipse, como eu já tinha falado, que são divididos em 7 sessões, e hoje eu vou terminar as 7 sessões, as 7 divisões que tem Apocalipse, tá falando o quê? Sobre a volta de Cristo e sobre o julgamento. Significa, né, como a gente leu ali, que Cristo vai voltar e vai julgar a cada um de nós, seres humanos, né, aqueles que serviram a Deus ou aqueles que também não serviram a Deus, todos nós iremos passar pelo julgamento do Senhor. Amém? Glória a Deus. E durante o julgamento, né, na volta, da segunda volta de Jesus Cristo, os anjos vão receber as pessoas, né, no céu, aquele que foi aprovado pelo Senhor Jesus Cristo, e aquele que não foi aprovado vai ser pelos anjos, levado pelos anjos, jogados no mar negro do inferno. Amém? Glória a Deus. É isso que todas as sessões, as 7 sessões vão mostrar, só que detalhadamente, tudo que realmente, detalhadamente que todos nós podemos passar aqui na Terra, principalmente quem não for arrebatado no primeiro arrebatamento que vai ter ainda aqui nessa Terra, porque estamos sim vivendo por tribulações, né? Porém, ainda estamos no começo das dores. Tudo isso que eu vou falar hoje é os detalhes de tudo que está para vir. Amém? Glória a Deus. Então, indo para a segunda sessão. Então, a primeira sessão, né, que também fala da volta de Cristo, julgamento, né, da segunda vinda, né? Na segunda sessão, vai do capítulo 7 do capítulo 4 ao capítulo 7, que vai falar o quê? Sobre o juízo de Deus. Sobre o juízo de Deus sobre a terra, sobre as pessoas que estão na terra, né? Que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá dar uma lidinha no capítulo 6 de Apocalipse, indo um pouquinho mais para frente, que a gente já tá, né, em Apocalipse, indo um pouquinho mais para frente, vai começar o quê? A abertura dos selos.
porque são 7 selos. Cada selo que vai ser aberto pelo Senhor Jesus Cristo, lá no trono, que ele está no trono dos céus, entendeu? Cada selo aberto é uma tribulação que a igreja vai passar aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus, para vocês entenderem. Então, nesse capítulo, do capítulo 6, ele vai detalhar cada selo. Cada selo aberto vai acontecer o quê? Uma tragédia aqui na terra. Né? Nós iremos, a igreja e todas as outras pessoas, iremos passar por tragédias aqui na terra. E aqui, a partir do capítulo 6, eles vão falar o que acontece para cada selo que vai ser aberto. O segundo selo, o primeiro selo, todos os selos estão aqui detalhadamente. Então, a gente vai ler ali no 6º selo, tá bom? Que eu vou tentar ser o mais breve possível por cada sessões para vocês entenderem, tá bom? E quem tiver uma Bíblia, tiver oportunidade, tiver um tempinho, pegue Apocalipse, pegue uma oportunidade de folga que você tiver do seu serviço, dá uma lidinha detalhadamente, que você vai ver quão interessante é o livro de Apocalipse e como o amor do Senhor pelas nossas vidas é tão grande que ele fez o Apocalipse, ele escreveu o Apocalipse através do apóstolo João para nos preparar para tudo que há de vir nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então, em Apocalipse capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 12, que fala do 6º selo, que são 7. Lembra que eu te falei? Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair e os seus figos verdes. E o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, que somos nós, servos do Senhor, porque somos livres já somos livres do pecado, né? Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondeu-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou grande o dia da ira deles, e quem é o que pode suster-se? Então, significa o que aqui? O que está mostrando esse pedacinho aqui de Apocalipse? Que a ira de Deus que vai vir sobre a terra. Mas por que Deus vai trazer uma ira tão grande sobre a terra? Se você for ver, nós já estamos vivendo os princípios das dores. E aqui em Apocalipse vai mostrar todas as dores que ainda há de sobrecair na terra, sobre nós, sobre as pessoas que ainda não querem aceitar Jesus Cristo. Para você ver o amor de Deus, ele ainda tá puxando a orelha do ser humano, mostrando para eles, chamando a atenção do ser humano para voltar para Jesus Cristo, para sair do pecado e vir servir a Jesus Cristo. Então, cada ira que tá para vir, né, após da igreja ser arrebatada, como eu já te disse no primeiro vídeo do arrebatamento, sobre as colheitas, como vai ocorrer as colheitas. Quem não assistiu, volta lá para o primeiro vídeo, né, porque eu venho detalhando direitinho o arrebatamento em todos os vídeos. Então, aquelas pessoas que não foram arrebatados durante a colheita, que tá escrito lá, que eu detalhei no primeiro vídeo, né, vão passar por todas essas iras do Senhor. Amém? Mas Deus, eu quero que vocês entendam algo que, assim, que para mim é muito importante que vocês entendam.
Deus não está jogando a ira dele porque ele nos odeia. Não. Deus não está jogando a ira dele em cima do ser humano por nos odiar. Não, pelo contrário. Porque ele não fez o inferno para nós. Ele fez o inferno para o diabo e os demônios. Ou seja, os anjos caídos, né? Que estão nessa terra. Que já é o anjo que se transformou num demônio porque ele se opôs contra o nosso Deus. Amém? Então, assim, que você venha a entender que cada ira que o nosso Deus vai trazer, né, como a gente chama de tribulação sobre a terra, né, sobre as pessoas que ainda não vão ter aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nessa terra, é o que? É um chamado de Deus, é o amor de Deus sobre essa pessoa. Né? Pode até não parecer, você pode olhar assim e falar, gente, mas que amor é esse que vai trazer um monte de desgraças e tribulações sobre a terra? Mas significa o quê? Que a última chamada de Deus, fazendo com que nós venhamos, as pessoas que venham ficar para a grande tribulação nessa terra, venham se arrepender dos seus pecados, venham se arrepender dos caminhos errôneos, né? E venha o que? Servir a Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa terra e alcançar, né, a salvação eterna. Amém? Glória a Deus. Então aqui na segunda sessão, mostra um pouquinho do juízo de Deus. Amém? Se você for voltar lá um pouquinho, lá em Mateus, saindo de Apocalipse, para você ver que Deus não está deixando escrito apenas em Apocalipse, mas está deixando também em toda a Bíblia. Lá em Mateus 24, você vai ver que fala um pouquinho da vinda do Filho do Homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do 29 ao 31, o título é A Vinda do Filho do Homem. Fala assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Olha o poder do nosso Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então, mais uma parte da Bíblia mostrando a volta do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos agora falar um pouquinho, vamos continuar, né? Vamos agora para a terceira sessão. Para você ver, aqui na segunda sessão, novamente, Deus mostrou um pouquinho da ira dele, amém? E Deus vai mostrando detalhadamente tudo que está para acontecer, amém? Deixa eu tirar a clarinha daqui. Então, na terceira sessão, vai mostrar o quê? Então, a gente acabou de ver um pouquinho dos 7 selos, que são o quê? Iras, né, que vão cair sobre a igreja aqui na terra, fazendo que a igreja se arrependa dos seus caminhos, né, mostrando que as perseguições sobre a igreja. Na terceira sessão, a gente vai falar um pouquinho, vai mostrar um pouquinho sobre as 7 trombetas. Amém? Glória a Deus. E por que é tudo 7? Você pode falar para mim, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, agora os 7 selos, agora a gente vai ver o que? As 7 trombetas, né? Porque Deus fez o mundo em 7 dias. Amém? Então a ira do Senhor vai vir em sete perseguições, como lá no Egito foram 7 pragas. Então são 7 pragas, tipos de iras que Deus vai derramar sobre a terra, tudo para fazer com que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Tá dando para entender? Então, vamos falar agora a terceira sessão. Na terceira sessão, que vai do capítulo 8 de Apocalipse até o capítulo 11, vai mostrar o que? As 7 trombetas.
Então, a gente vai lá pro capítulo. Li em Marcos capítulo 13. Em Marcos, depois a gente vai voltar em Apocalipse, para você ver que Deus não mostrou apenas em Apocalipse a sua volta, mas mostrou por toda a Bíblia a sua volta. Amém? Então, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos 13. Então, vamos lá. 13, do 7 ao 27. Do 7 ao 27. Diz assim: quando, porém, ouvirdes falar de guerras, que a gente já tá ouvindo, já estamos passando por isso, e a gente tá apenas vivendo o início das dores, amém? Quando ouvires, porém, falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Já está começando, se você for ver os jornais, já estamos começando a passar por isso, amém? Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas são os princípios das dores. Glória a Deus. Então, assim, para você ver que Deus mostrou por todas as partes da Bíblia, do princípio das dores, tudo que nós estamos vendo, tudo que nós estamos vendo nos jornais, tudo que nós estamos vendo no nosso dia a dia, né? Através dos nossos vizinhos, pessoas passando fome, todas as guerras, né? Deus está mostrando, Deus já estava avisando por toda a Bíblia que as pessoas não têm o costume de ficar lendo a Bíblia, então muitas pessoas estão se pegando por despercebido, amém? Glória a Deus. E lá em Apocalipse também fala, no capítulo 11, também está mostrando, capítulo 11, a partir do 15 ao 19. Do 15 ao 19, mostra, mas eu vou ver se eu não leio tudo, que é bem grande, tá bom? Para o vídeo não ficar extenso, mas se você que tem a Bíblia, quiser ir anotando, pega um papelzinho, vai anotando todas as 7 sessões. Sessões, o que são sessões? São divisões de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, como eu já tinha falado em outros vídeos, nos outros 2 vídeos, é dividido por sessões. Por que sessões? Porque ele não é contínuo. Deus não vai falando de uma história a partir do número 0 e termina no número 1000, e só no número 1000 que vai falar a resposta, que é a volta do Senhor. Se você for ver cada sessão que estamos aqui mostrando, Deus fala das dores e fala da volta do Senhor. Fala das dores, fala da volta do Senhor. Fala das dores, fala da volta do Senhor. E mostrando detalhadamente todas as tribulações que iremos passar nessa terra. Que as pessoas, né, que não forem arrebatadas, vão passar nessa terra até a segunda volta do nosso Senhor. Amém? Então aqui em Apocalipse 11, para você que tá anotando para depois ler com calma, tá bom? Lá no versículo 15 vai falar da 7ª trombeta. Então o que é trombeta? Trombeta aqui em Apocalipse significa o quê? Que Deus está trazendo uma ira, tá derrubando ira sobre a terra, porém misturada com a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Para você ver como Deus nos ama, como Deus não quer que nós venhamos padecer no mármore do inferno, porque Ele traz uma ira, só que Ele ainda tá puxando a nossa orelha e falando: filho, ainda tem chance, vem pra cá, volta pra mim, sai dessa vida, se arrepende dos seus pecados, venha pra cá que eu vou cuidar de você, eu vou escrever uma nova história, vou te dar uma vida eterna, vou enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. É isso que significa as trombetas.
Amém? Mostrando que até aqui no versículo, na terceira sessão de Apocalipse, que é o capítulo 11, que vai até o capítulo 11, são iras que Deus está derramando sobre o mundo, sobre a igreja que está no caminho errado, né? Que está com aquele pé no mundo, pé na igreja. Então Deus está derramando, está puxando a orelha dos seus filhos e daqueles que ainda não são seus filhos, porque estão no mundo e ainda não aceitaram o Senhor e Salvador como seu Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então Deus está trazendo a ira para trazer a nossa correção, porém está misturada com misericórdia. Significa o quê? Que Deus está o quê? Querendo chamar a nossa atenção para o nosso arrependimento, para que nós venhamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Então aqui no capítulo de Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15, fala da sétima trombeta. Na sétima trombeta, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, eu não vou ler até o final, depois eu já vou pular aqui para o 19, tá bom? Que é um pouquinho comprido. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, trovões, vozes, terremotos e grande de saraivadas. Ou seja, veio um temor, um terror, um medo, né? Para você ver a ira do Senhor. É a última ira de Deus misturada com misericórdia. Porque a partir do capítulo 12, você vai ver que a ira de Deus já não tem mais misericórdia. Até o capítulo 11, você vai ver que Deus ainda está falando para o seu filho assim, para nós, né? Para as pessoas que também ainda não servem a Jesus, falando o quê? Filho, se arrependa do seu pecado, é a última chance, a última trombeta, venha para mim. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Está querendo, não, ele está falando e afirmando aqui. Amém? Glória a Deus. E aí, vamos para a quarta sessão. Na quarta sessão, Deus mostra o quê? Mostra o quarteto do mal. O quarteto do mal é dividido como quarteto é 4, né? Como todo mundo sabe. Então, o dragão, né? É que assim, vocês têm que entender que o livro de Apocalipse, ele tem... não é nomenclaturas que fala. Ele usa algumas palavras para a gente tentar palavras ilustradas para nos mostrar a volta do nosso Senhor e Salvador. Que nem o dragão. O dragão significa, ele tá querendo dizer sobre o diabo, né? Então o diabo, né, que é a besta. Aí vem o dragão, que é o diabo, vem a besta, né, que no caso ele é o anticristo, né? A besta terra, que é o falso profeta, né? Que é um homem que já está governando pelo mundo, que a gente ainda não conhece e que vai aparecer em breve, né? Vai ser um governador mundial, né? Que ele vai o quê? Ele vai unificar ele vai unificar a religião, então vai ser uma religião única. Vai unificar, desculpa, gente, a Clarinha passou aqui. Vai unificar a religião, tá bom? Então não vai existir mais várias religiões, não. Todas as religiões ele vai transformar em apenas uma. Vai unificar o dinheiro, vai ser um dinheiro único para o mundo inteiro. Então essa pessoa que
está para fazer isso, ele é o anticristo. Ele é o anticristo, porque está escrito na Bíblia, e a Bíblia não mente. Amém? E aquelas pessoas que não aderirem a tudo isso que está para vir, que está para chegar, como o chip que muitas pessoas já estão usando, né? O chip, né, que tá aqui na Bíblia, que a gente ainda vai decorrer e vocês vão ver que esse chip já é o chip da besta. Por que da besta? Porque é do demônio que veio através do anticristo, né? E as pessoas que aderirem a esse chip não vão mais poder, mesmo, não vão mais poder servir a Jesus Cristo. Já vai ter escrito seu nome no livro do diabo, no livro do inferno. Amém? Glória a Deus. E muitas pessoas, infelizmente, vão cair nisso. Por quê? Porque a pessoa vai precisar desse chip que vai ser implantado, um microchip muito pequenininho, vai ser implantada na mão direita ou na testa. E essa pessoa não vai precisar mais de cartão de crédito, vai, sabe? Só vai passar a mãozinha com o chip, ali vai estar falando tudo sobre a vida dele, né? Ali com o chip, né? Com a mãozinha, ele vai acessar o convênio médico, vai poder ser atendido nos hospitais, vai poder comprar as comidas, vai continuar tendo uma vida normal. Quem não aderir, porque conhece as escrituras sagradas, conhece a volta do Senhor, conhece tudo isso, vai passar fome, né? Mas eu creio que do mesmo jeito que Jesus Cristo cuidou do seu povo no Egito, dando maná, eu creio que Deus vai cuidar dos seus escolhidos, vai cuidar das pessoas que abrirem mão do pecado e aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Porque uma coisa que a gente tem que entender aqui no livro de Apocalipse é que o diabo, o inimigo, né? O diabo, que é o Lúcifer, que foi um anjo que foi expulso do céu, né? Ele não conseguiu derrotar Jesus Cristo, não conseguiu derrotar o Filho de Deus, o Filho do homem que veio aqui nessa terra, morrer na cruz para trazer a salvação para nossas vidas. Então, como o diabo não conseguiu derrotar Jesus Cristo, qual que é a opção que ele tem nesse momento? É tentar destruir a igreja, é tentar alcançar almas para o reino dele, que é o quê? O mármore do inferno. Amém? Então, por isso que nós que servimos a Jesus Cristo, que aceitamos Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, somos muito perseguidos nessa terra e seremos enquanto Jesus Cristo não voltar na sua segunda volta, que ele vai arrebatar os escolhidos dele, como ainda iremos ler aqui, nós, a igreja, todos os servos do Senhor Jesus Cristo, vão ser perseguidos. Iremos ser perseguidos sempre, enquanto Jesus Cristo não voltar. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Aí você pode ficar pensando, desde quando eu entrei para a igreja e aceitei Jesus Cristo, que a minha vida é sempre perseguida, sempre tem luta, mas as nossas lutas, isso é verdade, mas as nossas lutas sempre tem vitória no final, porque é o nosso general que luta pela gente, é o nosso general que cuida da gente, que nos livra. Amém? Glória a Deus. Mas a igreja sempre vai ser perseguida sim, porque o diabo não conseguiu matar Jesus Cristo. Nem a morte conseguiu deter Jesus Cristo. Então, o que resta para o diabo é alcançar o máximo de almas para ele, para ficar no mármore do inferno, queimando e sofrendo por resto da eternidade. E é por isso que Jesus Cristo traz todas essas iras sobre a terra, entendeu? Sobre todos os seres humanos, porque Jesus Cristo não quer que nós venhamos perder a nossa salvação eterna, entendeu? Para o diabo. Ele quer que nós venhamos viver eternamente com Ele, com o amor de Jesus Cristo, com o nosso Deus Pai, o Deus Filho que veio nessa terra morrer na cruz. Amém? É isso que Deus mostra pra gente no livro de Apocalipse. Glória a Deus, é isso que eu quero que vocês entendam. Amém? Então vamos agora para a quarta sessão, que é o quarteto do mal, né? A quarta sessão a gente vai ler aqui o capítulo 14, do 14 ao 20.
Então, quem é o quarteto do mal? Então, o quarteto, Clarinha do céu, que susto. Licença. O quarteto do mal, ai, caiu aqui. O quarteto do mal, então vamos voltar. O quarteto do mal é o dragão, que é o diabo, a besta, que é o anticristo, que já existe, só que a gente ainda não conhece, mas vamos conhecer. A besta terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, né, que é a religião prostituída. Quando eu falo religião prostituída, não estou falando apenas dos cristãos que têm o pé no mundo e o pé na igreja. Estou falando também das outras religiões que não pertencem a Jesus Cristo de Nazaré, que não servem a Jesus Cristo. Amém? Na Bíblia tem escrito assim, que é a religião prostituída, ou seja, aquela religião que não aceita Jesus Cristo como seu Senhor, né, e que vive num mundo de esbórnia. Amém? Isso que eu quero que vocês entendam, isso é bíblico. Se vocês lerem Apocalipse, vocês vão ver que eu não tô falando besteira, tá bom? Então, no capítulo 14, mostra que a ceifa, vai ter a ceifa. A ceifa é o quê? Quando os anjos do Senhor, Deus vai dar ordem aos anjos dele, e eles vão ceifar, ou seja, arrancar da terra os escolhidos. Desculpa, gente. Vão arrancar da terra os seus escolhidos. Logo em seguida vai ver a vindima, né? A vindima também, né? Vai ser o quê? Um arrebatamento, né? Vai ser um arrebatamento das coisas aqui na terra, né? Então aqui vai estar tudo detalhados, né? Vem a ceifa, a vindima, né? Que vem a videira que lançou a grande cólera de Deus sobre a terra, vai vir, né? Essa cólera trazendo toda esse esmagando, né? Esmagando as pessoas, vamos dizer assim, a vindima. Vai esmagar as pessoas com muito sofrimento, com muitas tragédias. Para quê? Para que tudo isso não é que Deus é maldoso, tudo isso é que Deus quer que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados. E tudo isso para a gente não ir para o inferno. Entenda bem. Glória a Deus. Aí, depois desse quarteto do mal, que ele vai se levantar, né? Porque aí o que vai acontecer? Vai tudo, todos esses agentes poderosos, né, da política, esses agentes poderosos que eu falo, envolve toda a parte mundial, é a parte política, né, os grandes, os poderosos desse mundo, né, vão se levantar, e muitas pessoas que estão dentro da igreja vão até... Porque na Bíblia fala que até mesmo os próprios escolhidos, se não souber verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus Cristo, se não tiver essa vida de leitura, de estudo, podem ser enganados, né? Podem ser enganados, porque vai ter vai ter a unificação da religião, então muitas pessoas vão achar que a religião evangélica, os cristãos estavam errados, e vão se enganar e vão acabar indo para a religião errada, vão aceitar o erro, né? Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração e pedir muito para Deus, que o Espírito Santo de Deus venha trazer sempre discernimento para a nossa mente, para os nossos ouvidos, para que nós não venhamos nesses últimos minutos, último tempo que está para vir sobre a terra, que já está muito próximo, para que nós não venhamos ser enganados com todas essas mentiras, porque antes da queda do quarteto do mal, vai ter o quê? Deus está no trono, ele não perdeu nada, Deus não... Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, Jesus Cristo e Deus, né, que é o Pai, Deus Pai e Deus Filho, que é o Jesus Cristo, eles não perderam o domínio da terra, eles não perderam. Eu sei que tem vários problemas pelo mundo todo, mas Deus não perdeu o domínio da terra. Deus está deixando as pessoas viverem à vontade, com seus livres arbítrios. Amém?
né? Porque Deus não quer que vá para o céu pessoas, robôs. Ele nos dá livre-arbítrio para que nós venhamos escolher servir a Jesus Cristo por livre-arbítrio, por amor e não por obrigação, né? Então é como se nós estivéssemos vivendo num que dá para comparar um Big Brother, né? Deus está lá no céu, observando tudo que está acontecendo aqui na Terra. E Deus está dando corda, tá deixando a gente ter nosso livre-arbítrio, viver do jeito que quer, tá trazendo umas iras aqui, umas iras aqui, umas iras ali, para tentar puxar um pouquinho nossa orelha, pra gente acordar e ver que tá no caminho errado, entendeu? Mas ele tá deixando isso acontecer porque porque nós temos o livre-arbítrio e ele quer para o céu apenas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos que realmente servem a ele por amor, que idolatra Jesus Cristo por amor. Amém? Então você vai ver aqui na quarta sessão do Quarteto do Mal que o diabo vai reinar nessa terra. Deus vai deixar sim. Por isso que nós precisamos ter as escrituras guardadas na nossa mente, para que nós não venhamos se enganar. Porque muitos falsos profetas já irão se levantar. E nós precisamos estar vigilantes. Amém? Então o dragão, ou seja, o diabo vai reinar. Deus vai deixar porque é o tempo do diabo reinar nessa terra. E como ele já está reinando, mas ele vai se levantar em clamor nessa terra. Deus vai deixar, amém? Porque para que se cumpra as escrituras, Deus vai deixar. Deus tem que deixar acontecer, como está tudo mostrando em Apocalipse, para que se cumpra as escrituras. Amém? Glória a Deus. Logo em seguida, que já estiver reinando o dinheiro único, a religião única, tudo, né, estiver reinando, muitas iras, né, muitas tribulações, Deus vai jogar sobre a terra, porque aí, se você for ver, a partir da quarta sessão, que começa no capítulo 12 em diante, então até o capítulo 11, a ira do Senhor estava misturada com a misericórdia de Deus. Deus vai puxar nossa orelha, puxar nossa orelha, puxar nossa orelha, até ele falar, pronto, olha, a minha parte eu fiz. Como nas 10 virgens, 5 prudentes e 5 nércias. Nércias por quê? Porque elas estavam dormindo. Quando o noivo chegou, as prudentes foram salvas pelo noivo e levadas para o reino dos céus, para viver eternamente com o nosso Deus. E as nércias, que não estavam se preparando, que não estavam aceitando as palavras do Senhor, acabaram com as suas lamparinas ficando na terra e a porta fechou. É isso que vai acontecer. Deus está puxando a nossa orelha, até o capítulo 11, Deus está puxando a nossa orelha para o arrependimento. A partir do capítulo 12, vai começar toda a ira. O diabo vai reinar nessa terra, vai ter a unificação do dinheiro único, da religião única, o 666 do chip da besta vai reinar nessa terra e todas as perseguições e as iras do Senhor vão começar a cair sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Então toda perseguição vai vir sobre a terra, só que sem a misericórdia. Deus não vai ter mais dó. Por quê? Porque até o capítulo 11, Deus estava puxando a nossa orelha. A partir do capítulo 12, nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Amém? Glória a Deus. Então vem as 7 taças da ira do Senhor, que começa o quê? Lá no capítulo 15, né? E aí, se você for ler o capítulo 15, versículo 20, então todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Aí vai ter o que? A descrição da meretriz, né? Vai ter a descrição da Babilônia. Então você vai ver nesses capítulos que a maldade vai reinar, né? Vai ter os flagelos, sabe? A ira do Senhor vai cair sem dó sobre todo o planeta Terra. Amém? Já lá na sexta sessão, a partir do capítulo 17, né? Na sexta sessão, você vai ver a queda do quarteto do mal. Então aqui, eu falei da taça, né, da ira, mas eu não li o capítulo, né? Perdão, deixa eu só mostrar para vocês das 7 taças
da ira do Senhor que eu acabei de falar, antes de ir para a sexta sessão da queda do quarteto, para você ver a ira. Tá lá no capítulo 16, 20. O 20 eu li. Faltou o 20 do 11 ao 15, né? O 20 do 11 ao 15... do 11 ao 15. Então, aqui o juízo de Deus, que eu tava comentando. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Ah, tá. Aqui eu já pulei. Eu já fui pro outro lado. Era só o 20 mesmo que eu li pra vocês, tá bom? Então, sai da boca, aqui, do Senhor aqui. Sai da boca de Deus uma espada afiada, que com ele vai ferir as nações. E ele mesmo os regerá com cedro de fogo, de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para você ver o quê? Que mais uma sessão, que é a sessão 5, que é a sessão 6, né? Tá mostrando o quê? A ira de Deus e a volta do Senhor. A ira de Deus e a segunda volta do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então, aqui na sexta sessão, você vai ver o quê? Que Jesus Cristo, ele foi a primeira oferta a Deus lá no céu, pelo perdão dos nossos pecados. Amém? E o que acontece? Mostra aqui o que? A vitória dos salvos, dos nós salvos, nós que vamos servir e aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, vamos o que? Receber, né, a salvação eterna. Se você for ver, Deus trouxe o que? Todas as iras. Nesse levantamento do quarteto do mal, ele fez o que? A religião prostituída, a religião errada contra Jesus Cristo, ela se ergueu, ela foi... teve glória, no tempo de glória do inimigo. Ou seja, o quarteto do mal vai ter o tempo de glória deles, ou seja, o comércio tá todo prostituído, a política vai estar toda prostituída, toda perdida, dominada pelo inimigo, pelo diabo e seus demônios, seus agentes demonidores, que são os demônios, amém? E aí, lá na sexta sessão, vai mostrar o que é a queda de cada um deles, sendo por último o que? O diabo, amém? Aí vai cair a religião prostituída, a religião errada, né? Deus vai desmascarar. Do mesmo jeito que Deus dá corda e deixa o diabo reinar por pouco tempo aqui no mundo, logo em seguida, quando a ira de Deus continua caindo sobre a terra, vai começar a cair toda a parte do quarteto do mal. Só que do mesmo jeito, o quarteto do mal, ele vai se levantar o quê? Como primeiro o diabo, né, que é o que? O dragão, depois a besta, depois o anticristo, a besta terra, né, a grande Babilônia. E depois na sexta sessão vai acontecer o que? A queda de cada um deles, só que ao inverso, né? Aquele que começou, começou pelo dragão, que é a posse, né, o diabo reinando aqui na terra, então, e terminou com a grande Babilônia, que é o que? A prostituição de todo o círculo político mundial, né? Porque aí vai começar Deus desmascarar. Deus deixou o diabo reinar por pouco tempo aqui na terra, que é o que vai ainda acontecer, né? E depois Deus vai começar a desmascarar cada um deles e mostrar que realmente eles eram, que é tudo errado, que não tem a religião que tá dominando, é errada, que é do diabo, é falsa. Deus vai começar a desmascarar cada um deles. E na última sessão, que é na sétima sessão, que começa do capítulo 20 ao 22, Deus vai mostrar o que? A volta dele.
a volta dele. Porque se você for ver, por isso que a gente fala que Deus não é Deus de mortos. Porque quando o nosso ente querido, ou quando nós morremos, quando nós morremos em Cristo, ou seja, aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, quando a gente morre, a nossa alma já vai reinar com Jesus. Então as pessoas que morreram em Cristo já estão reinando com Cristo. Amém? Glória a Deus. Só que eles ainda vão passar pelo juízo final, porque eles vão voltar com Cristo, como tá dizendo aqui. Quer ver? Então aqui também mostra o quê? Aqui no capítulo 19, mostra aqui, escrito assim, no capítulo 19, versículo 9, fala o quê? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, Cordeiro Jesus Cristo, que é a volta de Jesus, né? E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Prostrai-me ante os seus pés para adorá-lo. Deus, então, nos fez para adorá-lo. Mais para frente, está mostrando o que vai acontecer, né? Então, ó, vi o céu aberto, ou seja, é quando o diabo estiver reinando nessa terra, o anticristo estiver reinando nessa terra, né? Deus vai abreviar os dias de toda essa tribulação, porque se Deus não abreviar os dias, até os seus escolhidos que estão ali perecendo, sendo massacrados nessa terra, porque se a terra está sendo reinada pelo diabo, então nós, servos de Deus, não, aquelas pessoas que depois vão se arrepender e ver que nós estávamos pregando e falando do amor do Senhor e elas não quiseram nos ouvir, Deus vai chegar uma hora que elas vão entender e vão se arrepender, só que já vai ter o quê? Deus já vai ter, os anjos do Senhor já vai ter recolhido a igreja, né? E essas pessoas vão ter que passar por toda a tribulação. E no final da tribulação, Deus vai ter que abreviar o tempo da tribulação. Tem um tempo determinado por Deus. E se Deus não tivesse abreviado esse tempo, não ia restar ninguém que ficou para a tribulação, não ia restar para morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você ver o amor e a graça do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa que for ficar na grande tribulação, que mesmo no tempo de graça, que nós estamos vivendo o tempo de graça, amém? Mesmo no tempo do início das dores, que vai ser o que? Tribulações misturada com misericórdia, né, que nós ainda vamos ver muita coisa acontecer e muitas pessoas ainda não vão querer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, pessoas que ainda vão ficar para a grande tribulação, amém? Só que aí Deus vai o que? Resgatar, que aí vai vir a volta do Senhor Jesus Cristo e com a sua... Não vai ter briga, porque muitos falam que, muitas pessoas falam, vai ter uma grande tribulação, que é o diabo e Jesus Cristo vai brigar, né? E quem será o vencedor? Não existe isso, gente. Jesus Cristo já é o vencedor. Jesus Cristo morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida, pela nossa salvação. Amém? O diabo, ele não conseguiu derrotar Jesus Cristo, nem a morte derrotou Jesus Cristo. Jesus Cristo só vai voltar agora nessa volta dele, na segunda vinda, apenas para completar, para concretizar, digo mais, para concretizar tudo que está escrito aqui nas Escrituras. Amém? Ele vai jogar para o mármore do inferno todos aqueles que não quiseram aceitar ele como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles que aceitarem vão ser recolhidos pelos seus anjos, né? E vamos viver eternamente com Jesus, como diz aqui para encerrar. Vi o céu, olha a volta de Jesus, como vai ser, depois de toda essa tribulação que aqui eu te passei. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é esse cavaleiro? É Jesus Cristo voltando. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas.
tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido como um manto tinto de sangue. Sangue por quê? Porque ele foi crucificado na cruz. Amém? Tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, se você for começar lá em Gênesis, que é o início da vida, fala que Deus tinha uma companhia que era o Verbo. O Verbo era o que? Jesus Cristo, que se fez carne, veio para a terra para nos arrancar das mãos do diabo. Amém? Glória a Deus. Está vestido com manto tinto de sangue, seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá do cedro do ferro, e pessoalmente pisa o lagar. Eu já falei no meu primeiro vídeo sobre o lagar. Pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem em seu nome, tem em seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais pra frente, no 20, mostra mais um pouco, falando o quê? Vi descer dos céus um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é o diabo, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e prendeu por 1000 anos, lançando-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganaste as nações, até que se cumpra os 1000 anos. Então aqui, para você ver, Deus prendeu o diabo por 1000 anos. Só que vai vir no grande quarteto, né? Na sessão 6, né, de Apocalipse, na sessão 4 de Apocalipse, o grande quarteto vai o quê? O diabo vai, o anjo vai soltar o diabo e ele vai reinar. Então o quarteto vai reinar, mas logo em seguida vai vir a queda do quarteto, que é o diabo e todas as pessoas que ele vai alcançar. Infelizmente vai alcançar muitas pessoas que não vão aguentar a tribulação e vão vender a sua alma para o diabo. Só que depois Deus Jesus Cristo vai continuar com as suas iras, jogar todas as iras de Deus, vai vir da terra, dos céus direto para a terra, destruindo todas essas mentiras de Satanás, onde logo em seguida ele vai o quê? Vir dos céus, junto com todos os seus remidos, seus anjos e as pessoas que já foram na eternidade, que estão reinando com ele nesses 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Espero que tenha dado para você entender um pouquinho. Eu creio que sim, e que o Espírito Santo de Deus venha terminar de fazer você entender. Eu aconselho vocês, peguem aqui, lê o Apocalipse, o livro de Apocalipse. Não é muito grande, tá bom? O livro de Apocalipse não é muito grande, só tem 22 capítulos, tá bom? Vale a pena ler para você se preparar para tudo que há de acontecer, tá bom? E lá no último capítulo, no capítulo 22, 17, vamos ver aqui, a partir do 16, para você ver o final de Apocalipse, que mostra a volta do nosso Senhor e o reinado de Deus. Deus vai reinar para o resto da eternidade, com seus escolhidos. Amém? Então fala assim, a partir do dia 16. Eu, Jesus, enviei-o, o meu anjo, para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba a graça, a água da vida. Amém? Glória a Deus. Deus volta e reina para o resto da sua eternidade. Glória a Deus. Então que você venha entender.
leia Apocalipse. Se você tiver tempo, assista também o filme Apocalipse, né? Eu nunca vi um filme tão praticamente 98% do Apocalipse em si, eles conseguiram fazer assim com muitos detalhes, né, para as pessoas que ainda não servem a Jesus Cristo conseguir entender a volta do Senhor. Vale a pena ler também esse filme de Apocalipse, para quem lê a Bíblia e não conseguir entender, que eu sei que muitas pessoas, a Bíblia é um pouco difícil mesmo de ler, nós precisamos orar antes de ler a Bíblia, para que o Espírito Santo de Deus venha trazer o entendimento, mas que eu creio que você possa sim ter entendido que Apocalipse é dividido em 7 capítulos, 7 sessões que se interpõem, ou seja, cada sessão está mostrando que a ira que vai vir e o amor de Deus querendo trazer, né, a ira que Deus vai jogar sobre a terra para levar os seres humanos ao arrependimento dos seus pecados. E aqui vai detalhando cada ira que vai trazer, cada ira de Deus que vai cair sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Mas mostrando o quê? Que no final, o diabo vai ser envergonhado, a religião errada vai ser desmascarada. Amém? Então não se esqueça. O diabo não conseguiu deter Jesus Cristo, nem a morte deteu Jesus Cristo. Então o que resta para ele é deter a igreja, que somos nós. Então o que o diabo quer para a nossa vida? Tentar nos tirar dos caminhos do Senhor, para que levar a gente a viver a eternidade com ele, queimando no inferno, com o diabo e seus agentes demoledores. Então, que nós venhamos entender que a Apocalipse foi escrito pelo amor que Deus tem pelas nossas vidas. É aqui uma carta, a Bíblia em si é uma carta de amor de Deus, do nosso Pai, para nossa vida, mostrando pra gente que não vale a pena estar no mundo, que não vale a pena viver os prazeres mundanos e abrir mão da sua salvação, da vida eterna com o Pai, com o nosso Pai que morreu na cruz por amor pela minha vida e pela sua vida, mesmo que ele morreu mesmo sem saber se a gente ia querer aceitar ele como seu Senhor, para você ver como ele nos ama de uma tal maneira que antes da gente conhecer ele, antes da gente conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já morreu na cruz para nos resgatar das mãos, das garras do diabo, para que nós viéssemos ser livres, libertos e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Deixa seu comentário, compartilhe o vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja você também um missionário, porque Jesus vai cobrar de mim e de você, que está sabendo tudo como vai ser a volta dele e que não quis compartilhar para que mais pessoas também venham ser libertas das garras de Satanás. Então compartilhe o vídeo, compartilhe para que pessoas venham entender como vai ser a volta do Senhor, venham se preparar para tudo que há de acontecer e não venham ser enganadas pelas mentiras de Satanás. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Um grande beijo para vocês, compartilhe, deixa seu joinha, que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, fica com Deus, amém.